É enorme a chance de uma contaminação maciça de profissionais de saúde. Entre o recomendado e a realidade, falta até o mais básico. A situação é alarmante. Coragem. É o que eu mais preciso agora. Que eu tenha vigor para suportar a batalha. E que ela não tire do meu lado os que combatem comigo. Que a paixão pela minha profissão me guie nos momentos mais sombrios. E se um dia eu duvidar, me lembre que eu não estou sozinho. nós não estamos sozinhos. Para os que deixei em casa, eu peço proteção. Aos que contam com meus conhecimentos, uma cura. Aos que têm o poder de transformar minhas necessidades em realidade, ação. E o nosso trabalho, hoje tão reconhecido, não volte a ser esquecido. Eu estarei sempre ao seu lado. E eu conto com você até o fim desta jornada. Essa vai ser a maior batalha das nossas vidas. Assim seja. Assim Assim seja. Assim será. O ano da enfermagem nos lembra a importância desses profissionais. Eles precisam de dignidade. Compartilhe esse manifesto em nome da segurança e respeito à vida de mais de 2 milhões de profissionais brasileiros. Proteger a enfermagem é proteger a saúde do Brasil. Olá, meus amados, como estão? Hoje nós daremos início, a mais uma palestra e iniciamos com esse vídeo maravilhoso, que deu abertura à Semana da Enfermagem. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a rotina dos profissionais de saúde, os seus medos e o distanciamento familiar, tá? Eu sou a professora enfermeira Heloísa Mendes Xavier, formada há 7 anos pela Universidade Federal do Piauí, no campus Senador de Nunes de Barros, lá em Campos. Também sou especialista em gestão pública pela Universidade Estadual do Piauí. E trabalho atualmente no Centro de Atenção Psicossocial para Álcool, Drogas, CAPS-AB, de Paulistana, Piauí. Então vamos iniciar um pouco falando sobre a questão do medo, Então estamos em época de pandemia e estamos combatendo, um inimigo invisível e desconhecido. E os saudados somos nós, profissionais da saúde. E que por ser algo novo nos remete ao medo, tá? E aí, segundo Rosângela Moura Pedro, ela diz que temer algo é uma forma do nosso corpo naturalmente se defender. Ela entende, que precisa ficar numa zona de conforto porque caso a gente se arrisque, pode sofrer danos. Como, por exemplo, quando a gente tem aquele friozinho na barriga, quando a gente está em locais muito altos, Então, ali é uma forma do nosso corpo, informar, que podemos sofrer danos, por conta daquela altura. Então, o medo, ele gera uma ansiedade porque ela acaba nos preparando para esses riscos que nosso sistema de defesa apresenta. É como se ela nos deixasse sempre alerta. Acontece que isso em excesso acaba prejudicando nossa saúde emocional. Então, o corpo ele fica antecipando e sofrendo. Então, o medo, ele deixa o nosso cérebro frenético, inquieto, Então, o medo, ele tem a função de preservar a vida. Só que em excesso, aí é onde está o problema. Pode causar doenças físicas, e emocionais. Então, o medo, ele pode afetar até o nosso sistema imunológico, como também problemas emocionais, tá? Que a gente vai ver um pouquinho, como é o caso da ansiedade. Então, na questão emocional, pode vir causar ansiedade, E interessante que a ansiedade tem uns sintomas bastante parecidos com o Covid-19,
que é a pandemia que estamos vivendo. Então, muitos profissionais, né, e além de muitas outras pessoas, estão tendo crise de ansiedade, estão tendo alguns sintomas parecidos com Covid e acaba achando que está com Covid-19, né? E às vezes é uma ansiedade. Então, quais são esses sintomas semelhantes? Uma falta de ar, um aperto no peito, perda de apetite, diarreia. A cefaleia também pode acontecer também, tá? A terapeuta, né, lá da Califórnia, ela relata que diante de uma situação nova e inusitada, é totalmente normal ficarmos em alerta. Então, a ansiedade, ela ocorre em função de todas as incógnitas. Quais são elas? A gente ainda não conhece uma cura, né, para o Covid-19, né, não há uma cura conhecida, não temos como prever quando o distanciamento, né, social vai acabar, não temos experiência anterior com uma pandemia, então tudo isso nos remete ao medo, tá? Então, mesmo para quem já está acostumado a trabalhar com doenças infecciosas, a Covid-19 ela é uma novidade, né? Então, a necessidade de se adaptar também é vivenciada pela chefe de enfermagem do Hospital São José, Nancy Costa, de 50 anos. Olha a fala dela. Temos que trabalhar com o temor dos profissionais de saúde. É a enfermagem que desponta na frente. A enfermagem ela está o tempo todo com o paciente, desde o momento em que ele chega à instituição, né, até o momento da alta ou então do óbito. Então, nós somos o fronte dessa batalha, né? Somos os soldados e estamos lá na frente. Afirma a presidente da Sociedade de Infectologia do Distrito Federal, Heloísa Costa Ravagnani, se referindo aos médicos, aos enfermeiros, técnicos, né, entre outros profissionais de saúde, né, que estão nessa linha da frente. Particularmente, nós vivemos um momento de estresse tão grande e sabemos que temos que ser fortes lá fora, mas a carga de trabalho triplicou a minha e a de todos os profissionais de saúde e estamos completamente desgastados emocionalmente, desabafa a médica Heloísa. A gente dorme e acorda com a sensação de que está em pesadelo, escreve André Costas, né, Dias, que ele é um médico da família e comunidade do Centro de Saúde de Capoeiras, lá em Florianópolis. Ele relata: entendo que não temos os recursos todos, mas estamos com medo. Eu não tenho nem a máscara N95, né, que é aquela mais indicada, né, para os profissionais de saúde para evitar o contágio por gotículas. Usamos uma máscara mais simples, que no caso é a máscara cirúrgica. Arthur Filho, achei muito interessante essa parte. Ele é filho de um casal, né, de técnicos de enfermagem, lá do Recife. E aí ele falou o seguinte: eu espero que não romantize o fato de eles, no caso os pais dele, né, e engloba também os profissionais de saúde, estarem na linha de frente do combate à pandemia, porque eles estão por amor à profissão e porque tem que fazer os trabalhos deles, mas eles queriam ficar com a família também. E é o que acontece em muitos casos, gente, né? Muitos, né? Vocês viram, tem várias fotos das pessoas que viram. Estamos aqui no hospital, né? Por vocês, fiquem em casa por nós, porque muitos profissionais gostariam de estar em casa com seus filhos, gostariam de estar em casa com seu marido, né? Com sua família, com seus pais, e não podem estar, né? Tanto que eles, né, arriscam, muitas vezes a gente arrisca, nós profissionais arriscamos, né, nossas vidas quando acabamos trabalhando sem os EPIs, né, e tudo mais. Mas eu achei muito interessante o que esse rapaz falou, o Arthur Filho, né, pra gente não romantizar, né, o fato dos pais estarem na linha de frente, né? Por quê? Porque está por amor à profissão. Lógico que temos medo, né? Lógico que às vezes a gente fica apreensivos, né? Mas o amor à nossa profissão, né? O nosso juramento, né? De cumprir a nossa profissão nos faz, né, estar nessa linha de frente.
nos faz não desistir e não largar a luta, certo, gente? Então, apesar de nós sermos corajosos e heróicos, é bom lembrar que nós também somos seres humanos e também compartilhamos da enorme sensação de medo diante dessa pandemia. Pelo quê? Por que nós temos medo? Porque é algo novo, como a gente já falou, porque muitos profissionais não têm os EPIs, né? Muitos profissionais não terem sido treinados, né, em relação a isso, e o medo de se contaminar, e além de se contaminar, contaminar os seus familiares, né? Eu digo por mim que eu tenho muito medo da questão de me contaminar, né, até porque eu sou asmática, eu sou do grupo de risco, e de contaminar o meu filho, porque ele também é do grupo de risco, além de ser uma criança, ele é do grupo de risco, já teve uma pneumonia e também, né, tem problemas respiratórios, então a gente fica apreensivo, né? Mas isso não impede, né, da gente ir à luta, né, de ir avante, né? A gente fica apreensivo, isso é do ser humano, né? Mas a gente vai lá por amor à profissão, a gente segue, né, pelo juramento que fizemos, né? Nesse momento de pandemia, né, a maioria dos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, né, técnicos de enfermagem, entre outros, estão passando mais tempo dentro dos hospitais do que mesmo com suas famílias, né? Então, todos esses profissionais da saúde, né, eles têm mudado suas rotinas para enfrentar uma doença que já matou, né, mais de 11.343 pessoas provocadas pela Covid-19, né, e 166.162 casos confirmados da doença em todo o país até domingo, no dia 10/5/2020, tá? Acredito que já está mais de 12 mil mortes. Então, a pandemia de coronavírus impôs mudanças à rotina de toda a população. Agora, se impôs uma mudança de rotina da população, imagine o impacto, né, para os profissionais de saúde, né, esses profissionais que estão na linha de frente. Então, os profissionais da saúde estão vivendo uma rotina totalmente, gente, diferente desde o início dessa pandemia. Vai desde profissionais que trabalham em unidades básicas de saúde, serviços de emergências, CAPs, hospitais de referências, certo? Então, o atendimento exige muito mais cuidados. Em casa, a vida também não é a mesma coisa, né? Não está sendo do mesmo jeito. Para quê? Para minimizar, né, os riscos para os nossos familiares e também os riscos que são expostos todos os dias, tá? A baixa quantidade de testes, né, para a detecção do vírus preocupa, e a falta de EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, assusta. E aí eu trouxe alguns casos, né, da rotina de algumas pessoas que estão nessa linha de frente, tá? Aí tem o caso da Mariana Chaves, de 39 anos, que ela é endocrinologista e clínica geral do Instituto, né, Dr. José Frota, lá de Fortaleza, Ceará. Ela se voluntariou para atuar na área do novo coronavírus. Sua rotina é alternada em turnos de 6 horas durante o dia e 12 horas à noite, tá? Cada plantonista, como ela, né, eles atendem 10, né, em média 10 pacientes. E aí tem um depoimento dela, né? Nesse período a gente não pode sair para absolutamente nada, nem passar da porta. A gente não pode ir ao banheiro, nem comer ou beber água. Só se acontecer um acidente e a roupa rasgar, aí tem que trocar. As pausas são exclusivas para o período da madrugada, quando é feito um revezamento entre eles, né? Nessa hora, a gente pode tirar um pouco o equipamento, porque o material machuca, né? Como vocês podem ver aí na foto. Então, a máscara tem que ser bem vedada e, como tem uma estrutura de metal, acaba marcando o rosto. Às vezes são 6 horas que a gente não consegue nem se sentar. Já com relação a Jane Cris de Lima, ela é uma médica veterinária, só que ela também é orientadora, né, da Célula de Fiscalização e Inspeção de Serviços de Saúde da Vigilância Sanitária lá do Ceará. Ela é mãe de 2 meninos
está trabalhando na barreira sanitária, né, que foi montada lá no aeroporto de Fortaleza. Então, por causa da rotina das atividades, ela e os irmãos adaptaram suas visitas, né, à mãe, e mesmo ela fazendo um teste, né, do coronavírus e o teste dando negativo, né, ela disse que reforça os cuidados fora, né, e dentro de casa. Em ambientes externos, a médica veterinária sempre usa máscara facial e se mantém vigilante para não tocar no rosto. E aqui está o depoimento dela. Eu tenho o que chamo de área suja na entrada da minha casa, onde todos deixam o sapato, né? Tenho sempre álcool em gel ou líquido em borrifadores e também uma solução de água sanitária diluída em água para a limpeza das chaves e outros objetos. Toda roupa que uso fora de casa é lavada imediatamente. Além disso, higienizo todas as compras e descarto todas as embalagens. Eu acho que eu sou desse jeito também, gente. Não vou negar. Então, como sou eu e Heitor, né? E aí, para não arriscar, né? Na dúvida, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Então, sempre quando eu chego, por mais que a gente não tenha caso de Covid-19 na cidade, e por mais que não trabalhe no hospital, né? Mas mesmo assim, é bom a gente ficar alerta, né? E cumprir, fazer as coisas direitinho, né? Então, sempre quando eu vou, né? Eu já chego, é um bequinho para entrar para minha casa. Então, eu venho pelo bequinho, já tiro a roupa, já coloco, né? De molho na água sanitária. E aí eu já tiro toda a roupa, vou pro banheiro, já antes de eu sair de casa, né, eu já deixo uma toalha lá de fora no varal, porque tem um banheiro do lado de fora da minha casa. Antes de chegar em casa já tem um banheiro. E aí eu já deixo a toalha lá, tudo no ponto, pra quando eu chegar, eu não preciso entrar dentro de casa, né? Eu já tiro a roupa, coloco de molho, entro no banheiro, né? E aí lavo de cabeça aos pés, e aí quando né, saio, não já pego, né, a toalha, que já fica lá de fora também, a roupa e tudo mais, para depois entrar em casa. Os sapatos deixo lá de fora. Também passo, uso os borrifadores com água sanitária, tá certo? Justamente por conta disso. Com relação às compras, né, ou uso os borrifadores com água sanitária, né? Ou então eu lavo com o sabão, tá certo? Pode ser que sabão, detergente. Você pode lavar suas compras, descarta as embalagens, ok? É sempre bom. Se for sair de máscara, quando chega, é sempre bom você se higienizar, né? Outra médica, né, que ela não se identificou, ela é do hospital, né, de um hospital particular lá na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela disse, é tanto tempo que a gente passa ao final dos plantões, né, que o rosto arde e a boca fica ressecada. Para a enfermeira Marista Reis, que ela é do Hospital Oswaldo Cruz, que é um hospital referência no Pernambuco, para tratamento de pacientes que estão com Covid-19, né, foi necessária uma adaptação na rotina. Então, o cuidado ele começa quando termina meu plantão, eu tiro a roupa no hospital, tomo banho, lavo o cabelo e vou para casa com roupa limpa e outro sapato. O calçado que uso para trabalhar, eu deixo no hospital. Né? Ao chegar em casa, ela diz que desce do carro, higieniza as mãos com álcool gel e entra na residência. Não tenho contato físico com meus filhos nem com meu marido. Não abraço nem beijo até tomar um segundo banho, né? Disse. Ainda segundo a enfermeira, como não é possível se isolar em outra casa, a alternativa é não compartilhar o mesmo ambiente, tá? Já a médica nefrologista Alessandra Campos, ela substituiu abraços familiares por um ritual de higienização com álcool 70% ou solução com água sanitária. E aí ela diz, criamos uma estação de limpeza antes de entrar em casa para proteger nossa família. Então, primeiro nós deixamos descalçados, a roupa suja, né, lá fora, botamos a bolsa no balcão, tiramos o celular, chave do carro e começa o processo de higienização, certo?
E aí, agora a gente vai adentrar um pouquinho sobre a questão do distanciamento familiar, né? Então, muitos profissionais, né, com essa pandemia, se viram obrigados a deixar seus filhos, né, com parentes ou de se isolar em hotéis para evitar contaminar familiares idosos, reforçando os cuidados para não se contaminar ou virar via de transmissão para outras pessoas. Então, o relacionamento com os filhos torna-se ainda mais complicado por causa desse distanciamento. Então, durante essa pandemia, o cardiologista Carlos Eduardo Montenegro, ele teve que fazer uma das escolhas mais difíceis da vida dele, né, que envolve a vida pessoal e a profissional. Trabalhando em um hospital que recebe pacientes com Covid-19, o cardiologista ele precisou sair de casa, né, há mais de um mês, para não colocar a família em risco. Já a enfermeira Kessia Salles, ela vive o mesmo drama, tá? Com 10 anos de profissão, ela nunca passou por uma situação parecida. Ela trabalha no hospital particular lá no Recife e cuida diariamente de pacientes infectados com o novo coronavírus. Para não levar nenhum tipo de risco para dentro de casa, desde o início da pandemia, foi o que ela fez? Ela foi morar longe da mãe, do esposo e dos 2 filhos pequenos, que é um de 5 e outro de 2 anos, tá? A enfermeira Marina Sobral, ela é profissional há 6 anos, ela trabalha na assistência e no núcleo de segurança ao paciente de qualidade hospitalar do Hospital Geral de Fortaleza. Ela diz que desde o isolamento social, que o isolamento foi decretado, ela está morando sozinha, né? Não encontra pessoalmente a filha Sofia de 2 anos e 8 meses, né? E aí ela fala, com um aperto no coração, mas por zelar a saúde da minha filha, precisamos mudar toda a rotina familiar. Na nossa realidade, a única alternativa foi me afastar fisicamente dela e de todos os meus familiares, né? A enfermeira encontra na videochamada a possibilidade de manter um elo afetivo com a sua filha. Então ela diz, eu falo com a Sofia diariamente, procuro ligar e fazer o videochamada nos momentos da rotina dela, como na hora da alimentação, de dormir, do banho, até das brincadeiras. E ela sempre pergunta se a mamãe está cuidando das pessoas com dodói. E eu sempre respondo que sim, mas que estou cuidando dela também. Sempre. Olha que legal, né? A Nancy Costa, ela tem 50 anos e chefe ainda de enfermagem lá do hospital São José. Ela passa 12 a 14 horas, gente, por dia no hospital. No restante do tempo ela passa em casa. Aí ela fica isolada do marido e da filha em um quarto. O aniversário de 82 anos do pai dela foi comemorado no dia 26 de março. E ela foi até a casa dele, né, para cantar os parabéns do lado de fora do portão, tá? Aí ela diz, o fato de estar trabalhando na linha de frente é muito desafiador nesse sentido. Não queremos que aconteça nada para os nossos parentes. Meu pai é cardiopata, hipertenso e está no grupo de risco. Desde quando começaram os casos no Ceará, eu não fui mais lá, né? Um neurologista que trabalha em hospitais de rede pública, ele saiu do seu apartamento na Gávea para ocupar uma suíte lá na zona norte do Rio de Janeiro, não se identificou, mas ele diz, resolvi sair de casa, pois além de lidar com a preocupação comigo, né, e esse cansaço excessivo, quis proteger a minha família de qualquer possibilidade de contaminação, né? E aí ele conta, né, que está uma semana longe da esposa e do filho de 11 meses. Outro neurologista optou por permanecer em casa, mas ele age todos os dias como se estivesse contaminado pelo novo coronavírus. Ilhado num quarto de apartamento que divide com a esposa e o filho de 4 meses, ele passou a adotar algumas medidas de segurança. Quais foram elas? Uso de máscara, higienização das mãos, né, a todo instante, conversa com a esposa a pelo menos 1 metro de distância, utiliza os mesmos talheres todos os dias e teve de abrir mão dos cuidados com o filho, né? Mas às vezes há casos que nem sempre tem como abrir mão desse cuidado. Por exemplo, no meu caso mesmo, sou eu e Heitor, então não tem como abrir mão desse contato, porque não tenho para deixar, porque eu tenho uma mãe, que ela é doente, cardiopata também, hipertensa, um pai também que é cardiopata, hipertenso, né?
e aí fica complicado para deixar também, né? E aí, nesse caso, por exemplo, né, eu também faço como esse neurologista, eu também ajo, por mais que não tenha casa, por fé em Deus, nunca haverá casa aqui na cidade paulistana, né, como se crê em Deus, e a gente, né, como profissional de saúde, para evitar, né, essa preocupação, né, eu tento sempre proteger, né, a mim e a minha família, né, meu filho, né, e os meus pais, né, todos do grupo de risco. E aí, né, eu sempre uso a máscara, né, sempre a metro de distância. Por vezes, eu até durmo, tão acostumada que estou com a máscara, eu até durmo com a máscara, né, por conta disso. E aí sempre higienizo as mãos, sempre estou higienizando as mãos do meu filho também, né, utilizando os mesmos talheres, tá? E a gente sempre aumenta o cuidado, né, para evitar contaminação, certo? Não existe um protocolo de como lidar com essa situação fora do hospital. Resolvi adotar algumas medidas, pois me preocupo com essa possibilidade de contaminar, né, a minha filha, porque existe a probabilidade, né? Então, a gente tem que prevenir, né? Não entre em casa com a roupa que vim de hospital, tiro no carro e subo com outra roupa. Meu celular também fica dentro de uma capa de mergulho para evitar qualquer disseminação do vírus, né? E muitos deles, eles também fazem a higienização do carro, porque às vezes não tem como separar, né, o carro de passeio com o carro do trabalho. Então, eu também faço assim, quando eu chego, né, do trabalho, eu já vou higienizando, já levo, né, meu borrifador e eu já vou higienizando tudo. Higienizo os bancos, higienizo onde eu peguei, né, tudo, né, para evitar também qualquer tipo de contágio, né, qualquer possibilidade, né, de contaminar. Aqui eu trouxe, né, as referências sobre um pouco de tudo que a gente falou, tá certo? Estresse, apreensão, incerteza e medo. Assim tem sido a rotina dos profissionais de saúde na batalha para impedir o avanço da Covid-19 pelo mundo. Médicos e enfermeiros revelam agora como é o dia a dia de quem está sob pressão, ali, na linha de frente. Para a gente tem a questão da sobrevivência, de fato, né? A gente está exposto a uma carga viral muito maior, a gente está exposto a um estresse muito maior. Quando eu saio de casa, de manhã, avaliar um paciente em uma unidade de terapia intensiva, pergunta, eu estou entrando no carro, é a seguinte: é hoje que eu me contamino ou não? É um momento de muita tristeza e de muita preocupação para todos nós, porque existe um volume enorme de pacientes hospitalizados, muitos deles graves, na nossa terapia intensiva. Estou indo para mais um plantão no pronto-socorro, ajudar a combater e cuidar dos meus pacientes com Covid-19. Vou te falar, não é fácil. No mundo inteiro, equipes de saúde trabalham sob pressão. Em Nova York, médicos contam como tem sido a rotina em hospitais na cidade com mais casos de coronavírus nos Estados Unidos. Doutora Mona Lisa explica a gravidade do problema. Faltam medicamentos nos hospitais, alguns não têm equipamentos de proteção para os profissionais, nem para os pacientes que acompanham os familiares nos atendimentos. Até mesmo oxigênio não existe para todos os doentes. Na
Na França, essa estudante de medicina de 27 anos atende num hospital montado num ginásio de esportes. Elodie examina um paciente a cada 20 minutos e só para mesmo para comer rapidamente. Eu me mudei provisoriamente de casa para não ter contato com a família e evitar que eles se contaminem. Estou em isolamento. A pandemia os trouxe para a linha de frente do combate ao coronavírus. Com isso, eles ficaram expostos não só ao risco da contaminação, mas às consequências do trabalho que não para. Também na França, esse pneumologista relata a rotina desgastante que tem enfrentado durante todos esses dias e como é difícil lidar com uma doença dessa proporção. Você não pode colocar a máscara de forma errada. Você não pode esquecer de nada antes de entrar numa sala com pacientes, uma vez que estando lá não é fácil de sair. Nessa segunda parte da reportagem sobre a rotina de médicos e enfermeiros brasileiros que lidam com pacientes de Covid-19, você vai saber como eles se esforçam para salvar vidas sem entrar para a lista de infectados. Foi muito bom conhecer algumas dessas histórias agora no intervalo. Muitos desses heróis da linha de frente falaram com a gente pelo Instagram do Domingo Espetacular. Vamos falar dessa lista que na área da saúde ainda não tem um número total de vítimas. No Brasil, as dificuldades também são grandes. Como os números de casos e de vítimas têm aumentado todos os dias, médicos e enfermeiros precisam conviver com as incertezas de algo jamais visto na história recente da medicina. Quando se olha para um hospital como este, uma referência, muitas vezes não se tem ideia de como os profissionais lá dentro estão lidando com um problema tão sério. Costumamos enxergar médicos, enfermeiros e toda a equipe como se não ficassem doentes, como se não tivessem dúvidas, fragilidades. Essa pandemia nos mostra um outro lado dessas pessoas, algo que certamente nunca imaginamos testemunhar. A Marcela é enfermeira, trabalha em uma unidade de terapia intensiva em Brasília. É casada, tem 2 filhos. A minha preocupação primordial como enfermeira é que eu não posso ficar doente. E eu não posso ficar doente por vários motivos, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, como é que eles vão ficar dentro de casa, né? Mesmo meu marido também trabalhando em casa, tudo mudou. Fica muito complicado, assim, né? De pensar nessa perspectiva. E principalmente porque eu vou deixar de ser uma força de trabalho e vou passar a ser uma usuária de serviço de saúde. Ela revela ainda uma outra preocupação com os equipamentos de proteção individual. Porque a gente sabe que está com falta no mundo. O mundo inteiro está usando em grande quantidade e a gente não consegue ter essa necessidade suprida para todo mundo. A Andréa é pediatra no Paraná. Ela conta que não tem sido fácil ficar sem um contato próximo com as pessoas que mais ama. Então eu também estou me policiando e sabendo que essa angústia, essa ansiedade em relação a isso vai ter que ser treinada e combatida por esses dias. A doutora Denise, por exemplo, está 100% do tempo dela voltado exclusivamente ao combate, ao atendimento do coronavírus. O tempo inteiro. Desde o momento que a gente chega, a nossa rotina já foi toda alterada. Primeiro que a gente chega e não cumprimenta os colegas como antes. Eu, por exemplo, eu chego e abraçava a minha equipe toda. E agora a gente já não cumprimenta assim, a gente já vai direto para uma fila para receber todo o material de proteção individual, todo o equipamento. Na pandemia, ela passou a conviver com incertezas, até então não vivenciadas no dia a dia com os pacientes. Antes da gente ser um profissional da área da saúde, a gente é um ser humano e a gente tem medo, às vezes nem pela gente, mas pela família da gente, que a gente pode levar isso para casa. O fim de um plantão de 12 horas não significa descanso. Todos os dias saem estudos novos, protocolos novos, tratamentos novos e a gente tem que se atualizar. Eu acho que não tem nenhum médico que chegue em casa e tenta pelo menos descansar. Rotina mais dolorida tem a Rosimeire. Ela perdeu o marido, Eduardo, por causa do coronavírus. Agora está isolada em casa. O médico mandou eu ficar em casa porque eu tenho contato com ele, mas graças a Deus eu não tenho sintomas. Eu estou bem e eu acho que o meu problema é
É porque eu perdi meu marido. Thelma, irmã de Eduardo, e que também trabalha na área da saúde, conversou com o irmão poucas horas antes dele passar mal. Ele estava muito preocupado, né? Ainda eu falei para ele tomar muito cuidado, porque aí chega pacientes geralmente com gripe, você toma cuidado. Ele falou: sim, eu tô tomando cuidado, né? Agora eu não sei como que pode ser. Ele ainda comentou assim, né? Foi o que ele comentou comigo no domingo. Aí eu falei: então faz o seguinte, passa aqui, pega a máscara N95, porque eu sei que você não tá usando. Aí ele falou: não, vou pegar sim. Ainda falei várias vezes com ele, mas ele não veio buscar. O médico Alexandre de Oliveira conta que tem vivido os momentos mais difíceis da carreira. Não é a mesma coisa. Inclusive hoje, quando me pediram para gravar esse vídeo, pela manhã eu já soube de 2 colegas, um deles grande parceiro de trabalho, veio a falecer da doença hoje pela manhã. Não é brincadeira. Nós temos família, nós temos sentimentos, nós saímos para trabalhar, não sabemos o que vamos encontrar chegando no hospital. E não é fácil sair de casa todo dia para trabalhar. A vontade é grande, mas não é fácil. A caminho do trabalho e mesmo esgotada, a enfermeira Karina Valverde tem no amor à profissão a força para seguir em frente. O maior medo é levar isso para minha casa. Não é fácil, mas eu não desisto. Eu amo o que eu faço. Sempre amei a enfermagem. Não me vejo fazer outra coisa. O cirurgião geral Douglas Sterza, de 28 anos, é um dos muitos profissionais da saúde que contraíram a doença e precisou ficar isolado. Mas a história dele é muito mais séria. A doença matou a mãe, de 55, e a avó, de 85 anos. E levou para a UTI um tio, de 63 anos. A gente, apesar de lidar com a morte rotineiramente, né? Quando é com a sua família, é muito pior. Mas a gente tem que enfrentar. Então a gente tem que lutar contra isso e tentar salvar o maior número de pessoas possível. Douglas fala dos momentos difíceis durante o isolamento. É muito difícil, primeiro pelo isolamento, então a gente fica com um sentimento de potência, né? Porque a gente quer ajudar, quer fazer alguma coisa e tá isolado, então é pior se a gente tentar fazer alguma coisa, passar para alguém, né? E da parte médica, é difícil essas doenças que não tem um tratamento específico, que não tem uma droga que vai lá e zera a carga viral, enfim, né? Tá tudo muito em estudo ainda. Então, rezar para não pegar, né? Porque depois que pega é imprevisível. Nesse momento, a certeza é que são homens e mulheres protegidos por máscaras, prontos para enfrentar um cenário de estresse, apreensão, incerteza. Mas uma coisa é certa, o medo da pandemia fez o mundo reconhecer o valor e a importância dos heróis da saúde. Uma mensagem aos meus colegas de profissão: vocês são a minha inspiração. Eu tenho orgulho de falar que eu faço parte deste grupo. Esse é o momento, sabe, da gente conseguir se erguer enquanto nação. É isso. E para os meus colegas, força, coragem, sai do pânico e vamos para a luta com calma. A gente vai conseguir. Então, gente, né, estamos finalizando. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante o que a gente viu hoje aqui, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, sabem onde me encontrar, a gente vai tirar nossas dúvidas, certo? E uma homenagem, eu não poderia deixar, né, de homenagear, né, a nossa classe, né, que ela é muito linda, né, e independente, mesmo dos nossos medos, apreensões, né, mas não desistimos, né, prosseguimos a batalha e com fé em Deus nós venceremos, né, para a honra e glória do Senhor. E aí, a gente vai finalizar com uma música em homenagem a nós, né, profissionais da linha de frente. Então, até.
Quando o abraço se torna um perigo entre nós, se afastar até dos pais, vira um cuidado, o tempo vai ajustando os passos, bem no tempo que o mundo parou pra enfrentar a guerra, onde todos se tornam iguais. E bem nessa hora surgem os heróis pra defender com a própria vida. Grandes e pequenos posso ler no rosto de cada um, gestos que não cabem nos jornais. Alguns trocam de lugar com quem já pode respirar em paz. Seus campos e guerras são hospitais. E quando a ciência não pode mais, seus braços se arriscam, seus olhos não piscam, a fé traz de volta sinais. Deus abençoe nossos heróis que transpiram, inspiram. Depois da guerra, muitos milhares de abraços esperam por vocês. Por vocês. Vocês que arriscam suas vidas para salvar vidas. Vocês, mesmo com seus gigantes internos, não deixam de lutar pela nossa saúde. Vocês que tem tudo a ver com a letra da nossa canção, gigante pela própria natureza, guerreiros que não fogem à luta. Você farmacêutico, você da limpeza, você que carrega a maca, você que dirige a ambulância, você recepcionista, você enfermeiro, você médico. Deus abençoe. Seus campos e guerra são hospitais. E quando a ciência não pode ir mais, seus braços se arriscam, seus olhos não piscam, e a fé traz de volta os sinais. Oh, Deus abençoe nossos heróis que transpiram,